lindas, maravilhosas pessoas! Hoje vamos falar sobre um assunto super interessante, um assunto tabu, um assunto que tenho certeza que vocês vão ficar até o fim para saber mais sobre cannabis. Pois é! Cannabis que toda a gente certamente já conhece o tema, já ouviu falar, só que muitas pessoas não sabem os reais benefícios que isso possam trazer, ou não sabem consumir da melhor forma. Eu, na minha experiência pessoal, já sou consumidora deste tipo de produtos há algum tempo, desde o início deste desafio, quando fui diagnosticada com o tumor aos ovários, no início da minha primeira cirurgia. Então, desde aí, quando comecei a descobrir os benefícios dos produtos, só que muitas das vezes a gente consome e às vezes não temos bem a certeza. Então é muito importante, antes de vocês adquirirem este tipo de produtos, é saberem exatamente onde é que vocês compram, que tipo de produto é, se é fiável, se não é fiável, se estão a ser acompanhados ou se não estão a ser acompanhados. Eu sou uma abençoada e conheci esta pessoa fantástica, maravilhosa, que me tem acompanhado já há algum tempo neste tipo de processo, e ter um acompanhamento neste tipo, principalmente para este tipo de produtos e mesmo nos restantes, por exemplo na saúde mental, é muito importante ter uma pessoa que vos acompanhe, principalmente uma pessoa profissional. Portanto, quem é esta pessoa fantástica? É a Helena. E quem é a Helena? Bom, isso é uma pergunta difícil. É uma pessoa fantástica, vocês vão adorar conhecer. Obrigada, querida. Então, a Helena é mãe de 2 filhos maravilhosos e na área profissional eu venho das psicologias e estive ligada ao contexto das organizações muitos anos. Inicialmente o meu percurso foi muito próximo da gestão de recursos humanos e, portanto, eu fui formadora, consultora, ainda sou formadora e consultora na área do desenvolvimento comportamental em temas como a liderança, a gestão de conflitos, a assertividade, a avaliação e gestão de desempenho, aquela coisa assim que normalmente os colaboradores das organizações não gostam. E há cerca de alguns anos atrás, não vos consigo precisar exatamente há quantos anos atrás, mas comecei de facto a deixar de me interessar exclusivamente pelo lado das competências e comecei a olhar mais para as pessoas, porque na verdade quando nós estamos em contexto das organizações e quem nos contrata são os recursos humanos, nós temos objetivos definidos, não é? Portanto, se o problema é melhorar o clima organizacional, é para isto que nós lá estamos e este é o trabalho que vamos fazer. Mas muitas vezes, quando estes projetos tinham uma componente de coaching, eu dava-me conta de que é cada vez mais importante. Eu dava-me muitas vezes conta de que os meus coaches estavam comigo naturalmente para desenvolver competências de liderança, mas havia questões do seu foro individual, do seu foro emocional, que vinham sempre um pouco à tona. Naturalmente, quando nós estamos a fazer um trabalho em contexto da organização, não podemos dar o cuidado e a atenção a estes temas. Mas para mim sempre foi naturalmente muito claro e muito consciente que tudo isto interfere no desempenho profissional. Você é top, esta mulher é top. Então, aos poucos eu fui de facto me aproximando cada vez mais da área física, não é? Porque muitas vezes os psicólogos e os terapeutas da área mais emocional pensam só daqui para cima, mas esquecem um pouco do corpo, não é? Se bem que hoje em dia haja abordagens muito completas e já muito integradas, em que realmente é trabalhado quer o foro emocional e psíquico, quer também a área corporal. Mas o que é uma verdade é que eu senti esta necessidade. Então a primeira coisa que fiz foi fazer uma coisa louca, que foi fazer um curso na área da fisioterapia e da massagem desportiva, mas foi uma experiência muito interessante para mim, porque de facto eu ganhei uma outra forma e uma outra visão de olhar para as questões meramente fisiológicas. E em 2019, eu não vos quero mentir, a Organização Mundial de Saúde finalmente vem acreditar
uma doença que surge em contexto de trabalho e que tem a designação de burnout. Eu não sabia o que era isso, descobri hoje, é super importante. Então, na verdade, sempre ouvimos as pessoas queixarem-se de há muitos anos a esta parte, em função da exigência que nós temos no nosso cotidiano, de que é demasiado exigente, de que estão em ansiedade, de que estão em stress. Muitas delas metem baixa porque de facto desenvolvem mesmo processos crónicos ansiogénicos ou até mesmo depressivos, mas até aquela data nós não tínhamos a possibilidade de assumir isto como sendo realmente uma doença do domínio do trabalho. E é isso que finalmente a Organização Mundial vem dizer. Então, naturalmente, não significa que todas as pessoas que estão a trabalhar num determinado contexto, com uma determinada hierarquia, vão desenvolver burnout. Não necessariamente é assim. Mas sabemos efetivamente hoje, e temos estudos e ensaios clínicos feitos exatamente para isso, que as condições de trabalho, quando não são devidamente resolvidas pelo indivíduo, porque a sua história individual, emocional, a sua origem não lhe permite, é de facto um fator para desenvolver doenças muito graves, porque a depressão é uma doença séria, a ansiedade crónica é uma doença séria e o stress, não é, provoca muitos danos a nível do nosso organismo. Então, a partir dessa altura, eu comecei de facto a desenvolver projetos muito mais voltados para aquilo que, em contexto mais organizacional, nós tendemos a chamar Health and Wellness. No fundo, não é nada mais, nada menos do que saúde e bem-estar. E de facto existem um conjunto de ferramentas que é cada vez mais importante. Eu acho que é cada vez mais importante hoje em dia haver esse tipo de cuidados e preocupações. Até porque as pessoas não têm noção do quanto a sanidade mental é importante hoje em dia e devia ser a primeira preocupação número 1 hoje em dia, porque acho que o mundo está cada vez mais depressivo e nós temos que arranjar a melhor forma de conseguir lidar com isto, porque se não tivermos uma sanidade mental cuidada, tudo o resto vai ficar altamente comprometido. Eu estou de acordo. E sabes, Vitória, eu acho que há cada vez mais organizações e empresas que têm esta consciência, que estão conscientes de que muitas das baixas, muitas das ausências que os colaboradores acabam por ter, e naturalmente quando temos ausências estamos a trabalhar com menor produtividade, são consequência de quadros ou de burnout, que já estão diagnosticados, ou problemas de grande ansiedade que efetivamente trazem muitas consequências danosas para o nosso corpo. Então, perguntavas-me, Vitória, como é que os endocannabinoides entram na minha vida? Cada vez pessoas mais novas estão a ser afetadas pelas doenças. Sem dúvida. Eu tenho tido uma grande preocupação em estudar, em ler, em pesquisar, de facto, como é que o CBD e as substâncias associadas ao CBD podem trazer saúde. Deixa-me só interrompê-la um bocadinho. Você disse uma coisa muito importante, que era a informação. Que acho que as pessoas têm muita falta de informação. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm falta de informação por falta de interesse em adquirir novos conhecimentos. E a falta de informação também faz com que as pessoas duvidem quando começam, ou só a palavra em si, de cannabis. Sem dúvida. Eu acho que é muito tabu hoje em dia e as pessoas não sabem os reais benefícios. É verdade, mas olha, eu acho que há uma forma simples nós conseguimos explicar isto. A cannabis sativa é uma planta com quase 500 fitonutrientes, então é de facto uma planta riquíssima e que tem 2 subespécies. Uma das subespécies da cannabis sativa é aquilo que nós nos habituámos a chamar a maconha e, portanto, a marijuana é uma substância psicoativa. Só que a cannabis sativa tem outra subespécie, que é o cânhamo, que normalmente nós ouvimos chamar de hemp, é naturalmente o nome que até mais a nível internacional que é mais utilizado, e o hemp não é psicoativo. Então, a primeira clarificação eu acho que tem que vir daqui, é nós percebermos que a cannabis sativa é uma planta extraordinária, é uma planta que vem sendo utilizada a nível secular para tratar as doenças e também que na origem daquilo que nós hoje temos, a nova farmacologia, estavam as plantas. Então,
não é nada de extraordinário ou esotérico nós de facto podermos ir buscar novamente à área da natureza soluções que podem trazer respostas extremamente apelativas em certas doenças. A cannabis sativa, e necessariamente esta divisão parece-me sempre muito importante nós fazermos aqui, então o hemp, todos os estudos que nós fazemos a nível científico e tudo aquilo que está publicado diz que a sua principal função é contribuir para a homeostasia do corpo. Então, o que é a homeostasia? Só os benefícios disto. Tá? A homeostasia são o conjunto de funções que o nosso organismo tem e que lhe permitem manter ou recuperar o seu equilíbrio. Então, quando nós pensamos na circulação sanguínea, quando nós pensamos na respiração, nos níveis de oxigênio, todas estas funções são funções que nós não pensamos sobre elas, porque elas existem de uma forma automática no nosso corpo, mas de facto elas mantêm o equilíbrio do corpo. Então aquilo que nós percebemos já no virar do século, no final do século XX e início do século XXI, é que o corpo humano, além do sistema respiratório, além do sistema endócrino, além do sistema, quaisquer sistemas que nós possamos ter no corpo, tem também um sistema endocannabinoide. Então esta é a principal razão porque de facto a cannabis sativa e sobretudo o cânhamo, o hemp, consegue um efeito tão alargado, porque de facto os nossos receptores, os receptores do nosso corpo, estão abertos a receber os canabinoides, porque os canabinoides têm uma estrutura molecular semelhante aos nossos endocannabinoides. Endocannabinoides esses que são produzidos pelo nosso próprio organismo e conseguem a manutenção da homeostasia. E de que forma é que podem ser tomados? Quais é que são as formas de tomar esse tipo de produtos? Olha, eu creio que o mais importante aqui é de facto as pessoas terem algum apoio, honestamente. Sem dúvida, isto é a regra número um, Eu confesso que me parece muito importante, porque eu, o ano passado, depois deste processo da minha filha, eu fiz parte do grupo de médicos e de terapeutas que fizeram a primeira formação em Portugal em sistema endocannabinoide. E há muito para aprender, há muito para ler, há muito para pesquisar. E este laboratório que eu trabalho em particular, é um laboratório americano com cerca de 20 anos, portanto é um laboratório já com muitos anos de trabalho nesta área, tem várias moléculas, não tem só o CBD, tem o CBD, tem o CBDA, tem o CBG e de facto, a depender do quadro clínico com o qual nós estamos a lidar, a indicação de um ou outro produto é diferente. Então eu sinto que é importante as pessoas poderem de facto recorrer a alguém que tenha um pouco de conhecimento ou que tenha conhecimento sobre as aplicações do CBD e sobre as diversas moléculas associadas, porque de facto, se nós estivermos a falar numa insónia, estamos a dizer que a molécula mais adequada provavelmente não será o CBD, mas sim o CBDA. Se nós estivermos a falar numa situação em que queremos combater um processo inflamatório ou um processo de dor, então a molécula mais acertada é o CBD. Enfim, existem de facto muitas variedades e eu sinto que é importante as pessoas poderem realmente ter alguém que as acompanhe. Sem dúvida. E que os possa ir apoiando nesta tomada de decisão. É assim, porque eu acho que nós nascemos ensinados, eu não aprendi isto sozinha, eu não comecei a tomar assim sozinha. Obviamente que o primeiro passo foi ir a uma loja, que cá há imensas, e ir à procura de um produto. Mas depois comecei a sentir a falta deste tipo de acompanhamento. Foi quando a Helena começou a entrar na minha vida e começou a fazer o acompanhamento, fez a diferença toda, porque eu de facto comecei a fui a uma loja, comecei a tomar esse tipo de produtos, mas de facto não tinha nenhum acompanhamento. E o facto de terem uma pessoa experiente na área é brutal. Eu acho que isto é um dos temas que nós vamos abordar no outro vídeo, porque isto também tem muita influência na nossa mente. Ajuda-nos sem dúvida, obviamente, níveis fisiológicos, nível de anti-inflamatórios e tudo mais,
mas a nível da mente também é muito importante. E eu acho que também é muito importante nós também abordarmos este tipo de assuntos. Podemos especificar um pouco Porque há mais. muita falta de informação hoje em dia e é preciso também saber aonde é que vocês vão buscar a informação. Porque na internet há muito, há Sem tudo dúvida, mais alguma sem coisa. dúvida. E eu acho que é muito importante também chamarmos a atenção para saber, porque é um tema tão tabu hoje em dia, mas que é tão normalizado, é cannabis, mas as pessoas não sabem os reais benefícios. Não, e sabes, eu acho que há uma questão que é importante as pessoas não perderem de vista, é que há muita coisa à venda no mercado. Sem dúvida. Mas eu estive em contacto com umas pessoas, uma das pessoas que esteve connosco nesta formação do sistema endocannabinoide, que era também fazia parte, era médica, e tanto quanto percebi, as empresas que estão verdadeiramente licenciadas são muito poucas. E não todas as não tenho outras, dúvida. nós não temos muito bem como controlar, não é? Não sabemos qual é a origem, não sabemos qual é a Acho concentração. que não conseguimos controlar nada desta vida, né? Não sabemos como é que o processo de manufaturação foi feito. Pronto, e às tantas as pessoas podem estar a fazer investimento e a gastar dinheiro, mas não vão sentir os reais benefícios que o hemp pode trazer. Se querem começar a aprender mais sobre este tema, nada melhor que uma pessoa especializada no assunto. Portanto, é assim, se não tem uma Helena na vossa vida, arranjem. Então eu posso emprestar um bocadinho, a minha Helena um bocadinho. Portanto, eu acho que vamos continuar a dar o seguimento a este tema porque é muito importante e voltaremos a abordar mais este tema que precisa, sem dúvida alguma, de ser comunicado. Obrigada, Helena. Obrigada, minha querida. Espero-vos no próximo vídeo com mais informações.